Capítulo 8. Então Bildade, o suíta, disse em resposta: Até quando você continuará falando assim? As palavras da sua boca não passam de uma forte rajada de vento. Será que Deus perverteria a justiça? Será que o Todo-Poderoso perverteria a retidão? Se seus filhos pecaram contra ele, ele os deixou ser punidos por causa da rebeldia deles. Mas se você apenas recorresse a Deus e implorasse o favor do Todo-Poderoso, e se você realmente fosse puro e justo, ele daria atenção a você e lhe restauraria o lugar que é seu por direito. E embora seu começo tenha sido pequeno, seu futuro seria grande. Por favor, pergunte às gerações anteriores e preste atenção às coisas que os pais delas descobriram, pois nós só nascemos ontem e não sabemos nada, visto que os nossos dias na terra são como uma sombra. Será que eles não o instruirão e não lhe dirão o que sabem? Por acaso o papiro cresce onde não há brejo? Será que o junco fica grande sem que haja água? Enquanto ainda estiver dando brotos, sem ser arrancado, ele secará antes de qualquer outra planta. Esse é o fim de todos os que se esquecem de Deus, pois a esperança do ímpio acabará. A confiança dele é em vão, e a segurança dele é tão frágil como uma teia de aranha. Ele se apoiará na sua casa, mas ela não resistirá. Ele tentará se agarrar a ela, mas ela não permanecerá. Ele é como uma planta viçosa à luz do sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. No monte de pedras, suas raízes se entrelaçam. Ele procura uma casa entre as pedras, mas quando ele é arrancado do seu lugar, esse lugar não o reconhece e diz: nunca o vi. De fato, é assim que ele desaparecerá. Então, outros surgirão do pó. Com certeza, Deus não rejeitará os que mantêm a integridade, nem apoiará os que são maus. Quanto a você, ele ainda encherá sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que o odeiam serão cobertos de vergonha, e a tenda dos maus não existirá mais. Capítulo 9. Jó disse em resposta: De fato, sei que é assim. Mas como o homem mortal pode ter razão numa causa contra Deus? Se alguém quisesse argumentar com ele, não conseguiria responder nem sequer uma de 1000 perguntas que ele fizesse. Ele tem coração sábio e grande poder. Quem pode se opor a ele e sair ileso? Ele desloca montanhas sem que ninguém saiba. Ele as destrói na sua ira. Faz a terra tremer e sair do seu lugar, de modo que as suas colunas estremecem. Ele ordena ao sol que não brilhe e bloqueia a luz das estrelas. Estende sozinho os céus e pisa nas ondas altas do mar. Ele fez as constelações de As, de Quesil e de Quima, e as constelações do sul. Faz coisas grandiosas e insondáveis, coisas maravilhosas que não podem ser enumeradas. Ele passa por mim e não consigo vê-lo. Passa perto de mim, mas eu não percebo. Quando ele se apodera de algo, quem pode impedi-lo? Quem pode dizer a ele: o que estás fazendo? Deus não refreia sua ira. Até os ajudantes de Raabe se curvam diante dele. Quanto mais se eu lhe respondesse. Teria de escolher cuidadosamente minhas palavras para argumentar com ele. Mesmo que eu tivesse razão, não lhe responderia. Eu só poderia implorar misericórdia ao meu juiz. Se eu clamar a ele, será que me responderá? Não acredito que ele escutará a minha voz.
pois ele me esmaga com uma tempestade e multiplica os meus ferimentos sem nenhum motivo. Ele não me deixa tomar fôlego e me enche de coisas amargas. Se for uma questão de poder, ele é o poderoso. Se for uma questão de justiça, ele diz: quem pode me chamar para prestar contas? Se eu tivesse razão, minha própria boca me condenaria. Mesmo que eu mantenha a integridade, ele me declarará culpado. Mesmo que eu mantenha a integridade, não sei o que acontecerá comigo. Eu rejeito esta minha vida. Não há diferença. É por isso que eu digo: ele destrói tanto os inocentes como os maus. Se uma enxurrada causasse a morte repentina, ele zombaria do desespero dos inocentes. A terra foi entregue aos maus. Ele fecha os olhos dos juízes. Se não é ele, então quem é? Agora, meus dias são mais velozes do que um corredor. Eles fogem sem ver o que é bom. Deslizam como barcos de junco, como águias que mergulham sobre a presa. Se eu dissesse: vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e ficar animado, eu ainda ficaria com medo por causa de todas as minhas dores. E sei que não me considerarias inocente. Eu seria considerado culpado. Então por que lutar em vão? Se eu me lavasse na água de neve derretida e purificasse minhas mãos com barrela, tu me mergulharias numa poça de lama, de modo que até minhas roupas me detestariam. Pois ele não é homem como eu para que eu possa lhe responder, ou para nos confrontarmos em juízo. Não há ninguém para decidir entre nós que possa servir como nosso juiz. Se ele parasse de bater em mim e não deixasse que o seu terror me apavorasse, eu falaria com ele sem ter medo, pois não é da minha índole falar com medo. Capítulo 10. Eu detesto a minha vida. Vou desabafar as minhas queixas. Vou falar na minha amargura. Direi a Deus: não me declares culpado. Diz-me por que me condenas. Tens alguma vantagem em oprimir, em desprezar o trabalho das tuas mãos, enquanto favoreces os conselhos dos maus? Por acaso tens olhos humanos, ou vês assim como o homem mortal vê? Será que os teus dias são como os dias dos mortais? Ou será que os teus anos são como os de um homem, para que tentes encontrar o meu erro e continues a procurar o meu pecado? Sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das tuas mãos. Tuas próprias mãos me modelaram e me fizeram, mas agora queres me destruir completamente. Lembra-te, por favor, de que me fizeste do barro, mas agora tu me fazes voltar ao pó. Não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? Tu me vestiste de pele e carne e me teceste com ossos e tendões. Tu me deste vida e me demonstraste amor leal, e com teu cuidado guardaste o meu espírito. Mas secretamente quiseste fazer estas coisas. Sei que estas coisas vêm de ti. Se eu pecasse, tu me observarias e não perdoarias o meu erro. Se sou culpado, ai de mim, e mesmo que eu seja inocente, não posso levantar a cabeça, pois estou cheio de desonra e aflição. Se eu levanto a cabeça, tu me caças como um leão e novamente mostras teu poder contra mim. Trazes novas testemunhas contra mim e ficas mais irado comigo, ao passo que me sobrevém uma dificuldade após outra. Portanto, por que me fizeste sair do ventre? Eu deveria ter morrido antes que algum olho me visse. Seria como se eu nunca tivesse existido. Eu teria sido levado direto do ventre para a sepultura. Não são poucos os meus dias. Que ele me deixe em paz, que desvie seus olhos de mim, para que eu tenha um pouco de alívio antes de ir embora e não voltar mais.
para a terra de densas trevas, para a terra de completa escuridão, uma terra de sombras tenebrosas e desordem, onde até a luz é como a escuridão.